cidade do interior, havia um casal recém-casado que enfrentava problemas de relacionamento. Amor, acorda, o bebê está chorando. O que eu tenho a ver com isso? Por favor, prepara o leite. Ele deve estar com fome. Ah, não, eu estou muito cansado. E continuaram a discutir. A mulher já havia levantado 4 vezes naquela noite e estava realmente exausta. Mas ainda assim, o marido deixou a criança chorando. Você não deve tratar o seu único filho desta maneira, sabia? Tá bom, eu vou. Mas se ele chorar de novo, é você que vai. O homem levantou meio tonto pelo sono e ficou pensando. Esta criança está me dando mais trabalho do que eu esperava. Ah, se eu soubesse que seria assim, esse filho não teria nascido. Quando ele chegou ao berço, o bebê já havia parado de chorar. Agora que eu esquentei a mamadeira, você está dormindo. Acorda. Agora você vai ter que tomar tudinho. Ele balançava a criança, mas ela não se mexia. Foi então que percebeu que a cabeça da criança estava assolada. O pai ficou desesperado. Pegou a criança no colo e correu para o seu quarto. Querida, pelo amor de Deus, acorde. O bebê não está se mexendo. Me ajude. Ela pulou da cama e em um segundo já estava com a criança em suas mãos. O bebê estava morto. Olha o que você fez com o meu bebê. Mas não foi culpa minha. Eu cheguei no berço e ele estava assim. As lágrimas caíam pelo seu rosto. Meu Deus, por que você me castiga desse jeito? E então se lembrou de tudo o que pensou enquanto preparava a mamadeira. Lembrou dos momentos que passara junto ao bebê. Admitiu que nunca tinha sido um bom pai, enquanto sua mulher se dedicava com todas as suas forças. Ele o ignorava. Ignorava também a sua mulher quando cobrava dele que o pegasse no colo ou olhasse quando o bebê estava sorrindo. Com os olhos cheios de tristeza, disse: eu nunca mereci esta criança. Eu nunca dei amor suficiente, nem para você e nem para ela. Foi Deus quem me castigou. Ele era meu filho, meu filhinho. E desabou a chorar de novo. A mulher segurava amavelmente a criança no colo e não dizia uma palavra. Então, ela quebrou o silêncio e falou: castiga. Eu sei que você nunca deu atenção suficiente ao nosso filho. Ele te adorava e você nunca ligou para isso. Mas eu não te culpo pelo que aconteceu. Apesar de tudo, eu sei que você o amava. Se não o amasse, não estaria chorando tanto agora. Ele não entendia porque ela o consolava. Arrependeu-se por não dar valor à família linda que tinha. Nessa hora, o seu choro dobrou de tamanho. Não sabia mais se chorava por seu filho ou por sua esposa. Tentou dizer algo para ela, mas uma nuvem tomou conta de seus olhos e de repente tudo escureceu. Amor, acorda. O bebê está chorando. Era a voz da mulher. Abriu os olhos e não acreditou. Estava deitado em seu quarto. Amor, ele deve estar com fome. Esquenta a mamadeira. Por que você está chorando?
já estou indo. De longe, dava para escutar o seu filho chorando. Ele correu até o berço, pegou a criança nos braços e a beijou como nunca havia feito antes. Ficou brincando com a criança por um longo tempo, até que a sua mulher chegou. Você não voltou para a cama? Eu fiquei preocupada. Alguma coisa errada com o bebê? Veja, amor, meu filho está sorrindo para mim. A mulher se comoveu. Nunca havia visto seu marido daquele jeito. Ela o abraçou e disse: querida, há muito tempo eu venho pedindo a Deus que você passasse a gostar mais dessa criança. Hoje, minhas orações foram atendidas. Deus não castiga, lembrou ele em voz alta. O que você disse? Nada, querida. Eu te amo. Eu também te amo. Deus não castiga. Ele jamais faria isto, pois nos ama muito. Deus sempre encontra um meio de falar conosco para que possamos dar mais valor às suas bênçãos. A família é uma dádiva que Ele nos deu de presente. Valorize todos os dias da sua vida.